Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 118. Essa revelação aqui foi dada por meio de Joseph Smith em Fayette, tá bom? E aqui é uma reunião também que vão fazer para escolher novos apóstolos. Acho que cerca de 4 apóstolos, né, haviam apostatado, se desviado da igreja, tá bom? Então, essa revelação aqui vem para substituir esses apóstolos. Na época aqui, quem era o presidente do coro dos 12 apóstolos era Thomas B. Marshall. E essa revelação é para ele também, inclusive para orientar ele sobre a missão dos 12. Como ele era o presidente do coro, ele tinha que designar o coro dos 12 ao mundo, né, para ir pregar o evangelho. E a gente vai ver que essa missão vai ter muito sucesso. Eles vão para Grã-Bretanha, outros locais ali, vai ter muito sucesso, tá bom? Então vamos lá para a revelação propriamente dita, falando aí que o Thomas B. Marshall, né, ele era o presidente do coro dos 12 apóstolos. Hoje em dia, né, na Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, é o presidente Jeffrey Holland, tá bom? Ele é o presidente do coro dos 12 apóstolos. Antes ele era o presidente interino, né? Ele estava servindo como interino porque quem era o presidente do coro dos 12 era o Elder Oaks, né? O presidente Oaks. Então, agora então que o presidente Oaks assume a primeira presidência, né, como presidente da igreja, agora então o Jeffrey Holland, ele passa a ser oficialmente presidente do coro dos 12 apóstolos, tá bom? Na nossa igreja. Então vamos aqui para a revelação, seção 118, versículo 1, diz assim: em verdade, assim diz o Senhor, realiza-se uma conferência imediatamente e organize-se os 12. Designa-se homens para tomar o lugar daqueles que caíram. Os que caíram é o que haviam apostatado da igreja, haviam se afastado da fé, tá bom? E aí então a gente vê essa reunião aqui. Tal como tem também uma vaga no coro dos 12 apóstolos, eles vão se reunir, orar, buscar ao Senhor para saber quem deve preencher esta vaga no coro dos 12 apóstolos, tá bom? Então, o mesmo está acontecendo aqui. O versículo 2 diz assim: que meu servo Thomas permaneça durante um tempo na terra de Sião, para publicar minha palavra. Então, a designação de Thomas B. Marshall era permanecer ali, não era para ele viajar, como vai ser anunciado aqui para os 12, né, os apóstolos viajarem ao mundo pregando o evangelho, mas Thomas B. Marshall deveria ficar ali e ajudar no trabalho ali de publicação, né, de material da igreja na gráfica. Aqui, versículo 3: e que o restante continuem a pregar a partir de então, e o que fizerem com o coração submisso, com mansidão e humildade, longanimidade, eu, o Senhor, prometo-lhes que suprirei as suas famílias, e uma porta eficaz lhes será aberta daí em diante. Então, o Senhor promete aos que vão sair em missão que as suas famílias serão cuidadas, que Deus vai cuidar. Esse é um sentimento que eu tenho muito bom, porque quando eu estava na missão, eu senti que o Senhor, ele cuidou da minha família, né? Antes de eu ir para a missão, era uma fonte de renda em casa. E quando eu fui para a missão, a preocupação é essa: além de eu não ser mais uma fonte de renda, né, trazer dinheiro para o lar, ainda tinha o compromisso missionário, tinha que ter ajuda lá, e a família ajudava. Então, eu tive essa preocupação, mas Deus cuidou da minha família, cuidou de mim. Então, aqui é a mesma promessa, que Deus cuida, né, da família aqui. Aqui também, né, nós falamos que Deus abriria uma porta eficaz para eles. Eu comparo aqui com 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, na qual Paulo diz, né, porque uma porta grande e eficaz se abriu, e há muitos adversários. Então veja, o fato de Deus abrir uma porta não significa que vai ser fácil. O próprio o apóstolo Paulo, ele fala que a porta foi aberta, a pregação do evangelho, mas tinha muita oposição contra a igreja, muita perseguição. Então, o fato de ter o caminho aberto, uma porta aberta, não significa que não vai haver dificuldades, tá bom? Continuando aqui, versículo 4: e na próxima primavera saiam para atravessar as grandes águas, e ali promulgar o meu evangelho
em sua plenitude e prestar testemunho de meu nome. Então, quando ele fala aqui na próxima primavera, isso seria em 1839, tá bom? Que era para eles partir. Vamos ver aqui os lugares que eles partiu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu escrevi aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eles foram para a Escócia, País de Gales, Inglaterra, tá bom? Eles foram para todos esses lugares lá na Grã-Bretanha pregar o Evangelho, né? Era a missão dos 12 aí. E eles tiveram muito sucesso nessa missão. Versículo 5, que se despeçam de meus santos da cidade de Far West no dia 26 de abril, no próximo, local onde será construída uma casa, diz o Senhor. Então ele está falando o dia exato que eles devem sair para a missão, e eles sairiam justamente fazer uma despedida com os membros da igreja, né? Normalmente quando o missionário vai, não é que faz uma despedida, a gente faz um chá missionário, ele despede, né, da ala das pessoas, porque vai ficar fora 2 anos aqui. Então os apóstolos também iriam se despedir dos membros da igreja nesse dia aqui, justamente onde estava marcado que seria construído um templo, tá bom? Em Far West. O versículo 6 diz que meu servo John Taylor e também meu servo John E. Pager e também meu servo Wilder Rudolph e também meu servo William Richard sejam designados para tomar o lugar daqueles que caíram e sejam oficialmente notificados das suas designações. Aqui ele está compondo por revelação quem deve ser os 4 apóstolos para substituir aqueles que caíram, aqueles que abandonaram o ministério, que foram expulsos, né, excomungados da igreja e assim por diante, tá bom? Então veja que desses 4 aqui que anunciou, 3 deles se tornaram presidente da igreja mais tarde, né? Então nós temos aqui o chamado de John Taylor, que mais tarde foi o 3º presidente da igreja, Wilder Rudolph, que foi o 4º presidente da igreja, tá bom? E nós temos o William Richard. William Richard, ele não foi presidente da igreja, não. Ele não chegou a ser, mas ele ficou firme na fé até o final. E esse John E. Pager, ele começou fiel, mas infelizmente depois, mais tarde, ele apostata, né? Essa palavra, apostatou, saiu da igreja depois, tá bom? Então dos 4 que foram chamados aqui, 3, né, ficaram firmes e 2 deles se tornaram até presidentes da igreja. Então é isso, né? A sessão aqui hoje, ela é só 6 versículos, né? Doutrina e Convênios 18, ela é só 6 versículos aqui para nós, tá bom? Bom, o que nós podemos aprender aqui, né, com essa sessão, com esses comentários, é que ninguém é insubstituível. Deus, ele ama todos os seus filhos, ele ama todas as pessoas, mas a obra de Deus, ela não vai parar porque alguém apostatou. Assim como apóstolos caíram, né, a gente pode ver liderança também, bispo, né, alguém que possa cair do seu chamado, cair e ser excomungado da igreja por algum motivo. Não é mais chamado excomungado, né? Tenho que corrigir aqui. É ser desassociado da igreja, né? Deixar de fazer parte da lista de membros da igreja. Então, isso pode acontecer com líderes também. Então, tem que sempre ter uma coisa. Mas uma coisa eu sei: independente de quem cair, quem sair fora do evangelho, tá bom? A igreja, ela permanece verdadeira. Porque a igreja não está estabelecida em cima de um homem, mas em cima do evangelho de Jesus Cristo. E o fato de não sermos insubstituíveis, nós vemos que essas pessoas que saíram, o evangelho continuou. Chamou outros para colocar no lugar deles e o evangelho continuou sendo pregado, o evangelho continuou sendo progredindo, né, para outras nações e assim por diante, como nós temos hoje, tá bom? Ó, desses que apostataram aqui, na época, o presidente do Coro dos 12, como eu mencionei, era Thomas B. Marshall. E ele também chega a apostatar, tá bom? Ele vai ficar 18 anos fora da igreja. E aí ele retorna depois, né, para a igreja, depois de 18 anos, pedindo para ser rebatizado, né? E aí então é unânime e aceita ele de novo como membro da igreja ali, tá bom?
Não é um que saiu, mas se arrependeu e voltou para o caminho do Senhor. Bom, é esta a mensagem que nós compartilhamos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.